Pai de amor, te agradecemos por este dia. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Tu és o autor e consumador da fé. O Senhor é o primogênito dos mortos. Receba todo louvor e toda adoração. Nós viemos agradecer e viemos consagrar as nossas vidas, assim também consagrar e derramar o óleo da unção neste lugar, certos de que o Senhor tem feito uma obra nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém. Aplauda o Senhor, querido, em nome de Jesus. Deus é fiel, amém, aleluia. Eu te convido a abrir comigo a tua palavra em 1 Samuel, no capítulo de número 10. Esse é um dia especial de Deus, assim cremos, estamos nesse novo ambiente que o Senhor nos proporcionou e louvamos a Deus em nome de Jesus. E você que poderá acompanhar esta mensagem depois, queremos falar hoje sobre sair dos esconderijos, amém? Em outras palavras, muitas vezes nós nos refugiamos em lugares errados. A Bíblia diz que o Senhor é o meu refúgio, Ele é o meu abrigo, amém? E quando, pelas lutas, dificuldades ou pecados, culpas e acusações, de alguma maneira nós nos achamos em esconderijos, em fugas na nossa alma, nós acabamos encontrando tropeços, acabamos encontrando, na verdade, prejuízos, e somos, ao invés de vitoriosos, somos roubados do que Deus tinha para nós. Então, hoje é dia de nós nos encorajarmos a que sejamos levados pela palavra a sair dos esconderijos para onde fugimos na nossa fraqueza, amém? E nós nos levantarmos realmente segundo o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Não conheço de uma outra maneira senão do que a palavra do Senhor nos mostra, que os servos de Deus, eles são chamados, eles são tratados, amém? E eles são enviados como instrumentos de Deus. Eles são levantados e são colocados pelo Senhor em locais, em lugares estratégicos, para que ali Deus realmente opere uma obra em sua vida, e não para que estejam escondidos. E nisso o Senhor possa exatamente agir sobre as nossas vidas hoje. Como dizia há pouco o pastor, e aquilo foi realmente importante ao meu coração, amém? Que talvez pessoas hoje aqui estejam escondidas atrás de alguma barreira, atrás de alguma muralha. Jonas, ele disse, se escondeu no fundo daquele porão do navio, fugindo de Deus. Elias, o profeta, se escondeu numa caverna, fugindo também do propósito de Deus, por ameaças que ele havia sofrido. Então, hoje é dia de nós sairmos destes esconderijos malignos, e que você realmente possa se propor aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus, amém? E aqui está escrito em 1 Samuel, no capítulo de número 10, 1 Samuel no capítulo de número 10, amém? A partir do versículo 1 Samuel capítulo 10 e o versículo 1, dia de sair dos esconderijos, diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Versículo 5 agora: então seguirás a Gebiá Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando numa cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas,
e eles estarão profetizando. Leia comigo o versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é o que? Contigo. Amém? Agora, querido, o versículo de número 22 e 23. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor, leia comigo: está aí o que? Escondido entre a bagagem. Leia de novo: está aí escondido entre a bagagem. Então aquele homem que estava sendo procurado estava onde? Escondido. Estava lá atrás da bagagem, escondido. Versículo 23. Aliás, versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, leia comigo: viva o rei, viva o rei. Põe a mão sobre a tua palavra ou sobre o teu coração. Faça uma pergunta ao Espírito Santo de Deus. Porque do Senhor somos instrumentos, o Senhor edifica a igreja por intermédio da palavra que não volta vazia. Pai de amor, dá-nos graça, desejamos ouvir a Tua voz. Confirma, Senhor, por nosso intermédio, a Tua vontade e a Tua obra nesta manhã. Que todo mal caia por terra, em tudo e em todas as coisas daremos ao Senhor a honra e a glória, o louvor e a adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Pode sentar-se, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Sair dos esconderijos. Deus, eu aprendi desde cedo, quando eu me converti, que Deus capacita os seus servos, que Deus os chama, que Deus os encontra, que o Espírito de Deus os traz à presença do Senhor, seja por um caminho ou por outro, e que Deus então os capacita. E essa é uma grande revelação e uma grande verdade da obra de Deus nas nossas vidas. Ele nos chama, Ele nos alcança, uns por uns caminhos, outros por outros caminhos, e à medida em que Ele nos alcança, Ele nos capacita, Ele confirma dons, Ele trata as enfermidades, Ele faz com que nós sejamos fortalecidos nas nossas fraquezas, Ele investe tempo discipulado e nos desperta para o mover da sua palavra, e Ele então nos capacita dessa forma, para que estejamos aptos ao propósito que Ele tem, aquilo que Ele quer realizar através das nossas vidas, seja aqueles levantados para o ministério, aqueles levantados para a assistência, aqueles levantados para as nações e como missionários, e então essa obra, mas aqueles que têm também o dom da própria família, ou do serviço da obra, ou da prosperidade. Deus, a verdade é essa, Ele levanta, Ele capacita os seus servos em nome de Jesus, amém? E nós então não podemos ser estas pessoas que estão escondidas. Alguém que se esconde é porque ela está fugindo de algo que ela tem medo, não é verdade? Ela se esconde porque ela é imatura como uma criança e pensa que aquilo é uma brincadeira. Ela se esconde porque ela não quer assumir a responsabilidade que de fato ela percebeu que é grandiosa para ela. Por isso, a nossa manhã é dedicada a essa porção, a que sejamos levantados pelo Senhor, trabalhados pelo Espírito do Senhor em nossa vida, mas que não sejamos achados em esconderijos, porque aquele que está escondido, ele denota duas grandes deformações, se não brechas mesmo. A primeira, da sua alma, da fraqueza da sua alma, do envolvimento, do entendimento daquilo que Deus está realizando, o está chamando, o está despertando para realizar em sua vida. E segundo, esconderijo da sua carne, ou das brechas dos pecados que o inimigo conseguiu, caminhos
para colocar aprisionamento sobre aquela pessoa, amém? Seja da alma, seja da carne. Nós fomos chamados pelo Senhor para sairmos dos esconderijos, porque Deus é luz e Deus quer fazer resplandecer a sua vontade em nossa vida, amém? Em nome de Jesus. E o primeiro esconderijo, quero que você abra comigo, aqui em Gênesis, no capítulo de número 3, Gênesis no capítulo de número 3, e versículo 8, amém? Gênesis 3, 8, quem achou diga amém, amém? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se, veja, essa palavra, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que havia acontecido? Adão e Eva no jardim do Éden, você conhece bem a história, não é? Satanás, como uma serpente, enganou Eva, a persuadiu a que comesse da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nada, exceto exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era vedado, era restrito a Adão e Eva. Todo o restante era digno e era lícito a eles, mas aquela árvore não. E foi exatamente ali onde Satanás atacou a Eva e a persuadiu. Ela comeu daquele fruto. Eva levou daquele fruto, vendo que ele era agradável e prazeroso. A ideia de Satanás foi colocar para Eva que ela seria igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Veja, na verdade era o laço de Satanás, que ele queria colocar o seu próprio sentimento em Eva, porque ele é que quis ser igual a Deus e foi precipitado em abismos de trevas, amém? E Eva acabou entrando naquele engodo. Adão comeu também daquele fruto, e daí aparece o Senhor, que vivia e convivia com eles. Repentinamente os chama o Senhor naquela tarde, Adão e Eva, e eles então foram tocados pela consciência daquela desobediência, daquele erro, daquele flagrante que eles foram então tomados. Quem está entendendo? E diz a palavra do Senhor que quando o Senhor os chamou, o que eles fizeram? Se esconderam. Quem está entendendo? Então aqui está essa primeira prerrogativa dessa situação de esconder-se. Pessoas que estavam na presença do Senhor, pessoas que estavam, não é verdade, no lugar que Deus lhes havia dado, o lugar perfeito de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas em função daquela malignidade, em função daquela sedução que eles sucumbiram de Satanás, em função daquela voz que eles deram ouvidos, em função daquele mal que entrou no coração deles, em função daquele erro grave que eles cometeram. Qual erro, bispo? O erro de terem sucedido à sedução da voz da serpente, o erro de terem desobedecido ao mandamento de Deus com relação àquela árvore, o erro de terem sido levianos mesmo, valorizando mais o conselho de um dos animais que estavam ali do que a voz do Criador dos animais e de todas as coisas. Por mais bem elaborado que tivesse sido o enredo de Satanás, por mais laborioso que tenha sido, amém? O erro não foi de Deus. Satanás fez o papel dele, ele veio senão a roubar, matar e destruir, amém? Mas o engano e a desobediência e aquele que se tornou vitimado por Satanás, acabou colhendo o fruto do esconderijo, porque eles se esconderam de Deus, fizeram folhas, fizeram cintas de folhas, perceberam que estavam nus, fizeram cintas de folhas para esconder um do outro e se esconderam de Deus, amém? E muitas pessoas estão sendo roubadas, estão se escondendo de Deus,
por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado, porque foram enganadas por Satanás, que as inflamou em sua carne, que as contaminou em sua alma, que as fez comer do fruto proibido, que as fez transgredir mandamentos e propósitos e a vontade de Deus. Pessoas em seus chamados, pessoas em seus ministérios, pessoas em seus casamentos, pessoas em suas famílias, pessoas que foram enganadas pelo diabo em suas necessidades e foram ao roubo, pessoas que foram iludidas por façanhas e promessas humanas e ilusórias, que na verdade era a boca da serpente falando com elas, e depois se viram desnudas, se viram desprotegidas dentro do lugar adequado que Deus lhes havia plantado e que Deus lhes havia dado. Quem está entendendo? Então esse é um esconderijo que o Senhor nos chamou para sair deles em nome de Jesus, porque o Senhor nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é grandioso. Eu ouvi uma frase essa semana que acabei completando essa frase assim, pela minha dedução, dizendo assim, que você tem que pedir pela justiça de Deus, para que Deus faça justiça. Aí eu falei assim, e a outra frase era assim: é melhor você pedir a misericórdia de Deus do que a justiça de Deus. Quem está entendendo? Só Adão e Eva falando: Senhor, o Senhor tem que fazer justiça, porque a serpente me enganou. Eu acho que é melhor a gente pedir a misericórdia de Deus do que a justiça de Deus. Por quê? Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E a justiça de Deus, ela vem sobre todos. Amém? Sobre justos e injustos. E no caso deles, a justiça de Deus viria também sobre eles em função do seu erro. Amém? Mas a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. A misericórdia de Deus, que vem pelo Espírito de Deus e convence do pecado, da justiça e do juízo. E daí faz com que pelo arrependimento, pelo perdão, você saia do esconderijo da tua alma. Tire as cintas, as folhas de figo que Adão e Eva usaram para esconder a sua nudez, que na verdade ocultavam a sua vergonha daquilo que haviam errado diante de Deus. Receberam e se comprometeram, tomaram tudo por uma mão e jogaram tudo fora pela outra. Satanás foi esse intermediador para aquele erro, amém? Mas o que percebemos é que Deus não esperava que eles falhassem daquela maneira. Ou outros dizem que Deus já esperava que realmente eles fraquejassem, tanto é que o Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Mas a verdade, meu irmão, é que nós precisamos superar esse esconderijo do pecado, da desobediência, da transgressão, da fraqueza da nossa carne, do esconderijo da nossa nudez, da nossa vergonha, amém? Pessoas que estão envergonhadas não chegam a Deus, pessoas se acham tão fracassadas, tão derrotadas, que preferem viver perdidas mesmo no mundo, porque Deus, como se Deus estivesse desamparado, se Deus não pudesse voltar a elas de alguma maneira, por algum socorro, por algum amparo, amém? Mas há um caminho de Deus, e é o caminho da cruz, o caminho da graça e o caminho da verdade do nosso Senhor e Salvador, amém? Em segundo lugar, eu gostaria que você visse comigo Juízes no capítulo 6, Juízes no capítulo de número 6, amém? Juízes 6:11, todos acharam? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia
a Joás a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Amém? O que estava acontecendo aqui? Havia uma nação da terra de Midian que invadia Israel, e era tão numeroso aquele povo que ele era como uma nuvem de gafanhotos que cobria toda a terra. Amém? O povo clamou ao Senhor para que houvesse livramento, libertação, e Deus iria levantar uma pessoa para ser o líder que iria diante daquele confronto. E esse homem era Gideão. Quando o sinal de Deus veio a Gideão através do anjo do Senhor, diz a palavra que o anjo de Deus o encontrou fazendo o quê? Malhando trigo no lagar para o esconder, para colocar em cavernas, diz a palavra do Senhor. Eles se escondiam em cavernas, versículo 2, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles, e deixavam Israel sem nada. Então o que Gideão fazia? Ele tomava o pouco que ele tinha e escondia em cavernas, escondia em covas. É isso que ele fazia. E aqui está esta mensagem daquilo que é feito, que é escondido por causa de lutas. Sabe, é diferente, não é o caso de Adão e Eva que erraram, falharam, pecaram, desobedeceram, transgrediram o mandamento de Deus. Aqui ele tinha que esconder o pouco que ele tinha por medo, por fraqueza. O inimigo era mais poderoso do que ele vivia acovardado, ele vivia acometido de paúra, ele vivia como alguém menor, achatado, não era filho, era escravo, não era livre, era prisioneiro. Quem está entendendo? E quando alguém então se acha em uma situação de desobediência, de pecado, de brecha, vai para esconderijos e fugas. Aqui em segundo lugar, quando alguém se acha menorizado, quando alguém se acha achatado, escravizado, também vai para covas e cavernas e esconderijos, e fugas e mentiras, que são roubos do inimigo, porque Deus, Ele quer colocar uma obra virtuosa na nossa vida, amém, queridos? Mas daquilo que você tem que se pronunciar, que você tem que aparecer, que você tem que estar lá, como cabeça da tua família, ou como uma mulher idônea, ajudadora no seu lar, ou como um servo de Deus abençoado. E não como aquele que está escondido, sempre com medo, sempre de saia justa, sempre preocupado, sempre temeroso, sempre alguma coisa. Porque onde há o Espírito, aí há liberdade. Então, se o antídoto para o veneno da serpente é a cruz de Cristo, a solução para a vitória contra o medo, contra esta síndrome de gafanhoto, contra esse esconderijo daquilo que temos, como se fôssemos ser saqueados e não termos liberdade, é o poder do Espírito de Deus. Então o antídoto aos esconderijos é a cruz de Cristo, e segundo é o poder do Espírito de Deus. Quem está entendendo? E isso é grandioso de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus, para que nós sejamos levantados diante do altar de Deus. Davi, ele viveu isso. Davi viveu muito isso. Quando ele fugiu do próprio rei Saul, ele teve que se esconder. Fala 1 Samuel 22, se escondeu na caverna de Adulão. Ele ficou lá naquele lugar escondido. Mas Deus não colocou unção sobre um homem para ser rei, para ele viver escondido numa caverna. Dali ele vai a Mispa, um lugar de consagração, um lugar de oração. Ele se coloca numa torre de vigia que tinha naquele lugar para buscar a Deus e dizer: verei o que Deus vai fazer da minha vida.
Mas vem o profeta e diz: Davi, você não pode ficar nesse lugar escondido. E Davi sai dali e vai para Herete, que é um lugar de arbustos, um lugar exposto, um monte onde todo mundo... Em outras palavras, Deus quer que você se apresente, que você se pronuncie. Ele quer levantar você em nome de Jesus, para que pela cruz de Cristo todo pecado, culpa, desobediência e maldição seja quebrado da tua vida em nome de Jesus. E para que pelo poder e trabalhar do Espírito de Deus em sua vida, em nome de Jesus, você saia de todo achatamento, de toda escravidão, e seja alguém liberto, curado, levantado para a graça e para o favor do Senhor teu Deus. Qual seja o crime, qual seja a condenação, qual seja o pecado, qual seja o ídolo que você serviu, qual seja a entidade, qual seja a amarração espiritual, o poder dele é maior em nome do Senhor Jesus. Para que você não viva em esconderijos e fugas, porque eles são perigosos. Porque há um plano de Deus a se desenrolar, há um propósito de Deus a se cumprir, há um caminho tremendo de Deus a ser confirmado na tua vida em nome de Jesus, aleluia. E Ele virá, e Ele se manifestará em teus dias em nome de Jesus. Abra o teu coração, para ver se não faz sentido realmente isso para você, amém? Onde muitos em suas resistências das cavernas e das covas de Gideão se tornam rebeldes, se tornam ansiosos, se tornam indolentes, se tornam pessoas insuportáveis, porque a reação daquele que está escondido, ela é sempre de rechaçar aquilo que Deus quer realizar. Quando o anjo de Deus começou a se revelar a Gideão, ele foi cheio de resistências. Onde estava Deus? O que se fez de Deus e de suas promessas? Porque no esconderijo você se torna muito resistente a todas as coisas. Quem está entendendo? E o Senhor disse: não, Gideão, homem valente, vai na tua força. Ele disse: não, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai é a menor da tribo. Menor do menor e do menor. Resistência, resistência, resistência. Esconderijo, cobre com folha, esconde, esconde. Mas diante do Senhor, queridos, somos desnudados e descobertos. E o Senhor vai promovendo e permitindo coisas mesmo que nos confrontam face a face, para extrair o melhor de dentro de nós, o quanto podemos resistir, o quanto podemos ser humildes, o quanto podemos nos arrepender, o quanto podemos ouvir, o quanto eu posso pagar o preço. Aleluia! Eu posso pagar o preço. Isso é tremendo de Deus. Em terceiro e último lugar, abra comigo Mateus, o capítulo de número 25, veja. Que exemplo tremendo dessa palavra. Veja, eu sei que são muitas histórias que eu estou contando, do Gênesis, do Gideão e essa outra, mas abra o teu coração, ou depois ouça novamente essa mensagem. Mateus 25 é a parábola dos talentos. Veja, o versículo 24, Mateus 25, 24, todos acharam? Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Leia o versículo 25 comigo. Receoso, o que ele fez? Escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Escondeu o talento. A parábola dos talentos diz que o Senhor, Ele chamou 3 dos seus homens, Ele os escolheu, e segundo a sua capacidade, para um Ele deu 5 talentos, esse multiplicou mais 5, e trouxe o resultado então de 10, e aí foi abençoado por aquele Senhor, dizendo: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ele deu 2 talentos para o segundo. Esse que recebeu 2 saiu a negociar e trouxe 4, devolveu ao seu senhor. Ele abençoou aquele homem e disse: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O outro recebeu apenas 1 talento. Deixa eu te fazer uma pergunta: se esse homem tivesse multiplicado esse talento, pelo que fosse, quando ele fosse ser abençoado pelo Senhor, qual seria a bênção dele? A mesma bênção dos outros, amém? Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas o que ele fez com esse único talento que ele tinha? Ele o escondeu.
Quem está entendendo o nosso tema de hoje? Ele escondeu o talento. Ele não trabalhou o talento. Ele negligenciou o talento. Ele não foi avante, ele não foi à frente. Ele não tomou atitudes, medidas, não buscou estratégias, não pediu ajuda, não tomou conselho. Ele simplesmente se acovardou, se amedrontou e escondeu aquele talento na terra. Lá Mateus 6, 19 e 20 diz: não guarde o seu tesouro na terra, onde traça e ferrugem corroem, ladrões escavam e roubam. Mas guarde os teus tesouros no céu, onde traça e ferrugem não corroem, ladrões não escavam e não roubam. E ele achou que estava fazendo algo muito legal, muito certo à sua ótica. Cuidado com o seu ponto de vista e com a sua ótica, porque nem sempre é o ponto de vista e a ótica de Deus. Por isso, melhor pedir pela misericórdia de Deus. Amém? Quando o Senhor chegou, veio prestar contas, ele tomou o tesouro. Ele tomou o talento, melhor, e devolveu. Disse: Senhor, o Senhor é severo, estava receoso. O Senhor é um Deus que pune, que castiga. Então está aqui o seu talento, olha, está intacto, está aqui. Ou seja, não foi alguém que perdeu no jogo, não foi alguém que esbanjou, sabe? Uma vida certinha, como é que fala? Politicamente correta. Politicamente correta, quem está entendendo? Mas o Senhor não aceitou. Foi ou não foi? Porque o Senhor esperava dele uma atitude, esperava que ele fizesse alguma coisa. Amém? E ele, que deveria ouvir a mesma bênção, ainda que ele tivesse, diz a parábola, dado aos juros do banco, já teria rendido alguma coisa. Amém? Já teria rendido alguma coisa. Mas ele ouviu o servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Tire aquele que era dele e dê para o que tem 10. Porque todo aqui tiver será tira-lhe o talento, pois o talento, e dai ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Tudo porque ele tinha medo e receio do seu Senhor. Tudo porque ele não havia renovado a sua mentalidade, não havia transformado o interior e o entendimento do seu coração. E nisso eu quero fazer um parênteses, queridos. Esses são dias, e nós nessa nova geração somos desafiados a essa atualização da nossa mentalidade, a renovação dos sentimentos do nosso coração. E se eu ou você temos vivido presos a palavras e a raciocínios, entendimentos que têm nos feito encolher, têm nos feito enterrar os nossos talentos, têm nos limitado em ir adiante e confrontar as situações realmente, que o Espírito de Deus tenha misericórdia de nós, e hoje tomemos o nosso talento cada um, para sair a multiplicá-lo em nome de Jesus, cada um segundo a sua capacidade. Glória a Deus. Mas que nós não venhamos a sermos achados e tomados, que eu não venha a ser achado e tomado como negligente, como aquele que negligenciou o dom, o talento, a grandeza, a virtude do Senhor em nossa vida. O pecado da desobediência de Adão e de Eva que se esconderam, o Senhor perdoa o poder da cruz. As cavernas e as covas de Gideão, onde ele escondia aquilo que ele tinha, o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vem para confirmar a obra grandiosa. E aqui, aquilo que ele escondeu, está relacionado a que você, pela palavra, aceite e receba em nome de Jesus a transformação. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos, de modo que as nossas reações, atitudes, intentos precisam ser transformadas, trabalhadas, melhoradas pelo Espírito de Deus. Primeiro, pelo caminho de disciplina, amém? Segundo, pelo caminho da nossa consagração diante do Senhor.
do nosso jejum, da nossa oração, da nossa atenção. Dê satisfação, preocupe-se, informe, vá adiante. O Senhor vai te honrar em nome de Jesus, e que a manifestação do poder e da autoridade do Deus vivo e todo-poderoso se confirme sobre a tua vida. Diga comigo: Senhor, nesta manhã eu abro o meu coração para receber esta palavra e para tomar posse. O inimigo não vai me roubar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém, amém. E a bênção está aqui em Mateus 5,14. Por que sair da caverna? Diga comigo: por que sair dos esconderijos? Vamos ficar em pé. Diga: por que sair do esconderijo? Por que sair do esconderijo? Sabe por quê? O esconderijo é tão bom, é tão gostoso, é tão legal. Eu escondo o meu talento, não preciso fazer nada. Eu fico escondido atrás das coisas, não preciso dar satisfação para Deus. Vou lá ser exposto, passar vergonha. Posso continuar a minha vida aqui, escondendo dos midianitas, está tudo certo. Cada um cuida da sua vida, faz cada um o que quer. Não, porque eu tenho que sair do esconderijo. Mateus 5,14, veja comigo. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Eu e você precisamos sair dos esconderijos da nossa carne, dos pecados da nossa alma, em nome de Jesus, porque o Senhor te tomou como uma lâmpada para colocá-la no alto, onde ela vai iluminar, em nome de Jesus. Por isso que você não pode estar escondido debaixo da cama. Por isso você não pode estar com o teu talento escondido. Por isso você não pode estar em cavernas. Por isso você não pode estar debaixo das acusações do diabo. Aleluia! Mas precisa estar levantado e confirmado. E é tempo de que eu seja levantado. Diga: é tempo de eu ser levantado. É tempo de eu ser levantado. Então eu e você temos que pedir perdão a Deus, de onde nos escondemos, para onde nós fugimos, para onde nós estivemos entristecidos, amargurados, alimentando a nossa alma, como se aquilo que tivéssemos feito fosse em vão, e não buscamos um caminho e tomar providência e nos renovarmos no Espírito do nosso Deus, e sair destas relutâncias interiores, porque aquele que começou a boa obra é fiel. E por último, quero orar por você. Mas leia comigo o Salmo 139, Salmo 139, eu já vou encerrar. Salmo 139, mas não sem isto. Salmo 139, amém? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Dá para esconder dele? Não dá. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Em outras palavras, como eu vou me esconder do Senhor? Aleluia! Para onde me ausentarei do teu Espírito? Por onde fugirei da tua face? Quem está entendendo? Ouça a voz do Senhor. Agora leia comigo versículos 8, 9 e 10. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá há de me guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Aleluia, aleluia. Oh Espírito de Deus, para onde me ausentarei? Para onde fugirei? Para onde eu vou me esconder? Espírito Santo, faz esta obra. Move-te, manifesta o poder. Que cada um saia dos esconderijos, das fugas, das dúvidas, das desculpas, das resistências humanas.
e se levantem como um exército, que era aquele vale de ossos secos diante do profeta Ezequiel. Urianderei cantarabasherei andarás, porque hoje te toma o Senhor pela tua mão direita e te levanta, porque não ficarás escondido, diz o Senhor. Porque ninguém pode esconder uma lâmpada que está acesa, ela iluminará até mesmo as trevas. Eu me levanto hoje e declaro esta palavra. O Senhor declara destruída a desobediência e declara cancelada a dívida, ainda que de Adão e Eva, que pesava sobre sua vida, onde Satanás sentenciou, acusou e colocou maledicência. Em nome de Jesus, os argumentos da alma, da carne, das trevas, dos testemunhos que levaram Gideão àquela calamidade, hoje o Senhor cancela e aviva pelo Espírito. E em nome de Jesus, os talentos enterrados pelo medo, pelas fraquezas, por você achar-se incapaz, sejam quebrados, e a graça, o favor abundante do Deus vivo, todo-poderoso, recaia sobre a tua vida. Você é morada do Altíssimo. Diga comigo: eu recebo nesta manhã a graça e o favor do Senhor para ser colocado em liberdade, como os cativos são chamados para a liberdade, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga um grande grito de Deus, um grande grito de vitória diante do Senhor, em nome de Jesus.